Eu sempre brinco que eu sempre me defini como um programador. Não interessa o que eu estiver fazendo, eu estou fazendo como um programador. Tipo, eu era empresário, era um programador sendo empresário, sabe? Eu era um programador sendo professor, programador sendo o pai da minha filha, sabe? Então, eu sempre tentei, assim, trazer, como é que eu vou quebrar esse problema em problemas menores? Como é que eu vou automatizar isso? Como é que eu vou... Qual é a lógica disso aqui? Qual é o padrão que eu estou vendo acontecer? Então, eu sempre me vi meio que dessa forma, e então eu nunca parei de programar, sabe? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Escovando Bits, o podcast da Codecom. Hoje teremos um episódio no formato Hello World, onde trazemos alguém da área para conhecer um pouco mais sobre o seu início de carreira. E quem está com a gente é o Elton Mineto, professor, palestrante, tech leader, entusiasta de código aberto e principal engineer na PicPay. Mais alguma coisa que eu esqueci de acrescentar aqui, Mineto? Pai da Alice e fã de heavy metal, talvez. Boa. E o Alexandre está aqui comigo também. E aí, Alexandre? E aí, que é o Alexandre, CEO da Alp Soluções e tentando contribuir com o podcast. Mas antes de começar nosso papo, eu tenho um recado do patrocinador. A Fucycle é uma edtech que capacita os desenvolvedores para liderar e arquitetar soluções de grande porte, atingindo seu máximo potencial tecnológico. E a dica que queremos dar hoje é que você conheça o canal do YouTube deles. Por lá você terá acesso a diversos conteúdos gratuitos de alta qualidade técnica sobre arquitetura de software, boas práticas de desenvolvimento de aplicações de grande porte, Golang, Docker, Kubernetes ou Kubernetes e muito mais. Acesse agora o canal da Fucycle, youtube.com/Fucycle e inscreva-se. Vamos fazer um jogo rápido antes de partir para a conversa? Hoje a gente vai jogar... Os carros são como as lâmpadas. Esse eu tava explicando aqui pro Mineto, né? Mas esse jogo ele consiste em relacionar duas coisas que aparentemente não tem relação nenhuma e formar uma frase que tente fazer a relação ter sentido. Daí eu anotei aqui um exemplo do JujubaCast, né? Que foram os inventores desse jogo. Beber Coca-Cola em taça de vinho é como assistir vídeo de gente caindo. A resposta é: eu sei que é errado, mas gosto mesmo assim. O objetivo do jogo, basicamente, eu vou falar uma frase, daí o Alexandre e depois o Mineto vão tentar relacionar, e eu, como juiz supremo deste podcast, vou escolher quem foi o vencedor e que ganhou os pontos da rodada. E a última rodada vale 1 milhão de pontos pra desempatar. Fechou? Todo mundo entendeu? Acho que sim. Parece dinâmica de seleção de vaga, cara. Você não sabe, mas o prêmio é uma vaga pra trabalhar na Codecom. Como voluntário de graça. Vamos lá. A primeira frase é: blockchain é como fita adesiva transparente. Vai lá, Alexandre, tu primeiro. Não servem pra nada hoje, mas talvez farão sentido no futuro. Mano, a fita adesiva não serve pra nada, cara. Ah, cara, não serve não, cara. Alguma que tu conhece que cola de verdade? Acho que não. Vai lá, Mineto. Tem alguma sugestão? Dá pra viver sem? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Dá pra viver sem. Ficou melhor agora. Exato. Boa. Cara, eu vou ter que dar um ponto pro Mineto aqui, porque a gente sabe que o convidado sempre ganha os jogos, né? O Alexandre já tá acostumado. O que eu tinha colocado aqui de colinha era: blockchain é como fita adesiva transparente. Você sabe que está lá e é forte, mas não faz ideia de como funciona. A próxima é: impressoras 3D são como panquecas. Vai lá, Alexandre. A matéria-prima é barata e o resultado é super legal. Dá muito trabalho e no final não vale a pena. Cara, é assim, ó, eu tô com uma peça de 26 horas pra imprimir aqui e ela já deu errado 2 vezes depois de 14 horas. Isso sou eu fazendo panqueca, cara. Eu estrago umas 8 e eu até consegui acertar uma mais ou menos. Boa. Cara, acho que o Mineto vai ter que ganhar o ponto de novo, porque ficou muito bom. Eu tinha colocado assim: você espera que saia perfeito, mas sempre tem aquela primeira tentativa que vai pro lixo. Aí o Alexandre já confirmou. Boa, vamos lá. O próximo é: código legado é como receita de família. Código legado é como receita de família. A gente não sabe como funciona, mas eventualmente é gostoso. Eventualmente é gostoso. Eu acho que as duas dão vergonha.
Cara, eu acho que eu vou dar o ponto pro Alexandre nessa, porque ficou mais parecido com o que eu tinha colocado aqui, que é código legado é como receita de família. Ninguém realmente sabe de onde veio, mas todo mundo tem medo de mudar. Boa. A próxima é refatoração é como arrumar o quarto. A gente nunca faz direito. Boa, Minito. Se não fizer, fica fedendo em algum lugar. Boa. Acho que o Alexandre vai ganhar de novo esse ponto, pra gente empatar aqui, então. E o que eu tinha colocado é código legado como receita. Eu quero chamar o VAR aí, cara, porque, tô perdendo todas. Como todas, tá 2-2? O que eu tinha colocado é refatoração é como arrumar o quarto. Parece que vai ser rápido, mas você sempre encontra algo que te distrai. A próxima é debugging é como perder o óculos. Esses dias um cara xingou a gente no Instagram porque eu escrevi debugar. Ah, que feio escrever debugar. Aí eu que narrei Node.js. O que ele acha que é verdade, então? Vixe Maria, cara, não tenho a mínima ideia. É difícil achar as coisas sem os dois. Olha só. Ah, velho. Cara, não, eu nem consigo. Vou perder por WO essa questão. Velho. Caracas, não consigo enxergar a relação. 3-2 pro Mineto, então. Eu tinha colocado assim, debugging é como perder o óculos. Está sempre no último lugar que você pensa em olhar. Caracas. Agora a última é assim, ó. Programar em assembly é como fazer tricô. Cara, de passinho em passinho a gente faz algo muito foda e eficiente. Só Olha. velho sabe fazer. Conhece alguém com menos de 45 anos que sabe programar em assembly, cara? Difícil. Pior Olha que ali, isso eu esqueci de falar, mas essa rodada valia 1 milhão de pontos, já é a última. E, obviamente, eu vou ter que dar o ponto pro Mineto, né? Porque ficou muito bom. Eu tinha colocado assim, ó, programar em assembly é como fazer tricô. Requer muita paciência e um pequeno erro pode fazer todo o trabalho. É verdade, cara. Bora pra conversa agora? A ideia aqui é a gente entrevistar o Mineto pra saber como que foi o início de carreira dele, o que ele fez pra chegar até onde ele tá, né? E começando pelo começo da vida. De onde que você é, Mineto? Conta aí pra galera. Cara, eu nasci em Chapecó, uma cidade aqui em Santa Catarina. Agora todo mundo sabe por causa do avião que caiu, né? Mas eu nasci lá há 40 e poucos anos atrás. Passei boa parte do tempo lá. E como que era a tua infância lá? Jogava bola, soltava pipa ou ficava só lá nos computers? Eu sou talvez uma das últimas gerações que teve a infância analógica e a juventude digital, né? Porque o meu primeiro computador foi com 14 para 15 anos, quando meu pai conseguiu grana para comprar um. Então antes disso era só videogame, eu jogava bastante Atari, Super Nintendo, essas coisas, acho que era o mais próximo de computador que eu tinha. Era viciado e continuo viciado até hoje em videogame. Então acho que foi mais ou menos por essa época aí que eu, 14, 15 anos, que eu comecei a brincar com o computador mesmo. Mas tu é daqueles que descobriu interesse por desenvolvimento, por programação também com eletrônica, desmontando o carrinho, ou tu teve algum caminho diferente pra entrar nesse mundo? Cara, eu lembro, tava contando esses dias essa história para um outro amigo. Eu lembro claramente o dia que eu decidi que eu ia trabalhar com programação, assim. E eu tava jogando o jogo, eu tava jogando no computador o SimCity, que é aquele jogo de simulação. E eu comprei na loja, na banca, uma revista que tinha dicas de jogos, que era assim que no tempo das cavernas a gente se informava, né, com revista. E aí tinha uma dica para você usar o debug do Windows, do DOS, no caso, para alterar o executável do SimCity, mudar lá umas chamadas em assembly, recompilar ele e dava dinheiro infinito. E no momento que eu fiz isso e deu certo, eu falei, cara, eu construí, eu mexi no negócio aqui e deu resultado, sabe? Cara, os jovens de hoje em dia programando Java no Minecraft. É igual, cara, a mesma história. Pra mim foi assim, quando eu percebi que tinha alguém que tinha feito aquilo, que tinha construído, eu consegui modificar e alterar, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, quero trabalhar com isso, quero criar, não necessariamente jogos, mas eu quero trabalhar com computador, tanto que no vestibular, sabe, segunda opção, eu deixei em branco. Se eu não passar em computação, eu nem quero outra coisa, sabe? Caracas, velho. Que massa. Faz tempo que eu não via essa, cara, mas eu lembro de fazer algo assim, mas era em tempo de execução, não era? Tu mudava umas entradas de memória, não era? Era um esquema maluco assim, cara. Eu lembro vagamente, assim, da sensação daquilo funcionar, sabe? Era o debug, né? Tu executava e aí alterava mesmo, aí salvava ele e ele... Cara, era muito louco Era massa. E daí, beleza, tu fez isso aí na tua época de adolescência e daí tu resolveu estudar programação, estudar sistemas, como que era o nome do curso que tu fez? Eu fiz Ciência da Computação, que era o curso que tinha, era um curso de manhã,
Então eu estudava de manhã e aí eu dei muita sorte, assim, que no mesmo semestre assim, que eu comecei a faculdade, abriu uma vaga para trabalhar no laboratório de informática. Então, eu comecei na mesma semana a estudar ciência da computação e comecei a trabalhar na própria universidade. E aí eu passei por 9 anos. Fiquei 9 anos nessa universidade e comecei como estagiário de laboratório. E foi bem bacana, assim, que eu conheci muito... Eu era um cara bem fechadão, assim, bem tímido, né? E foi legal de fazer interação com os professores, com os alunos. Então, eu ajudava eles, os professores, nas aulas de informática básica, assim. E aí, eu comecei a fuçar ali um pouco nos intervalos, fuçar na rede, ver como é que era, como é que funcionava. Ajudava os caras da manutenção a instalar um Windows, alguma coisa. Então, ali foi a minha primeira experiência, assim, já junto com a faculdade, com o estudo, já trabalhando, assim, na mão na massa. Cara, quando eu te conheci, assim, eu nem lembro exatamente quando e onde eu te conheci, mas pra mim tu era o PHP Master, né? E, porra, eu lembro que a referência de PHP era o Mineto. Então, aqui, claro, né, dentre as linguagens de programação que tu começou, deve ter tido algo antes do PHP. O que te encantou antes disso, ou tu já caiu direto nessa vibe? Não, na faculdade eu aprendi, eu fui alfabetizado em C, né? Eu aprendi a programar primeiro com C, depois, né, aí, emendando essa resposta com a outra que eu falei antes, lá na faculdade, quando eu estava trabalhando, depois que eu fiquei 6 meses com o laboratório de informática, surgiu uma vaga de estágio de manutenção e depois uma vaga de estágio para programação. Então eu fiquei 1 ano e meio como estagiário, no terceiro estágio eu entrei em programação, e aí eu já tinha visto C, já tinha visto alguma coisa. Então meus primeiros meses ali programando como estagiário de programação foi com COBOL. Então foi ali que eu comecei a ver coisas reais, assim, tipo, programação. Todo o sistema da universidade era feito em COBOL. Então eu fiquei alguns meses, acho que foram 6, 7 meses, nem menos que 1 ano programando em COBOL. E aí a faculdade começou a evoluir, para migrar para ferramentas da Oracle. Então eu já emendei ali PLSQL e o PHP surgiu no TCC, cara. Eu tava começando o TCC, pensei em começar com Perl e achei aquilo um negócio maluco. E aí eu descobri PHP, reescrevi tudo que eu tinha feito em Perl para PHP. Esse foi o PHP 3, cara. Isso foi em 1999. E aí eu fiquei até 2015, cara, de 99 até 2015, PHP foi a minha linguagem principal, assim. Lógico, muitas outras coisas ao redor, né? Shell Script, um pouco de JavaScript. Nas disciplinas, depois eu virei professor, eu usei um pouco de Java, Python, mas PHP foi o principal, assim. Fiquei até 2015 full PHP, e aí eu conheci Go, paixão ao primeiro if else aí, nunca mais. Não, só if, né? Else não pode usar mais. Paixão à primeira Go rotina e nunca mais parei. Tô desde 2015 agora a minha linguagem principal é Go. Ah, mas programa em PHP ainda de vez em quando, né? Cara, de vez em quando dou uma manutenção, alguma coisa aqui. Já ajudei aqui no PicPay, tem bastante coisa em PHP, então ajudei a debugar, resolver algumas coisinhas, mas o mais grosso, assim, hoje em dia é em Go. Tu acabou já falando um pouco, tinha uma pergunta aqui sobre falar da primeira experiência profissional, mas meio que tu já deu um overview geral agora, né? Não sei se tu tem alguma outra coisa a acrescentar sobre a tua experiência profissional, assim. Imagina que, não sei, alguém aqui que tá escutando o nosso episódio tá lá começando a faculdade agora e quer saber por onde tu passou, tipo, putz, eu saí da faculdade, e daí tu comentou que ficou um tempo, né, na faculdade mesmo. Uhum. Cara, eu entrei na faculdade ali com o primeiro semestre, passei os 4 anos ali estudando e trabalhando. Nesse período, claro, saí de estagiário, virei funcionário, e aí virei professor. Então eu fiquei bastante tempo ali. Foi uma escola, assim, literalmente eu aprendi muita coisa. Então uma dica que eu sempre dou essa semana eu estava conversando com um rapaz aqui do PicPay que ele é estagiário do suporte técnico. Eu falei, cara, que legal, eu comecei minha carreira com isso, então aproveita, cara. Tipo, conversa com um monte de gente e pergunta o que a galera tá fazendo, sabe? Não fica só no superficial, mas eu era o chato que ficava perguntando, como é que funciona isso aqui? Pô, se precisar de ajuda aí, cara, eu aprendi muito correndo atrás, assim, de instalar cabo de rede, consertar impressora, sabe? Então, foi muito legal, assim, eu lembro de ter visto várias áreas, assim, sabe? Área de hardware, área de redes, sabe? Então, e aí, conforme eu fui evoluindo no estudo, quando o professor deu aula de TCP/IP, por exemplo, eu já instalava o modem, já instalava internet há muito tempo antes, então eu sabia na prática como é que funcionava, e aí ver a parte teórica complementou as coisas. Então, eu sempre digo pra galera,
quanto antes você conseguir ir para o mercado, vai, cara. Às vezes me pergunto, Mineto, qual a linguagem de programação você recomenda para começar? Eu sempre falo, olha ao teu redor, onde você mora, onde você trabalha, qual a linguagem que vai te colocar no mercado o mais rápido possível? Onde é que tem vaga? Tem uma vaga para PHP, aprende PHP e entra, cara. Porque lá dentro você começa a ter contato com outras pessoas, perguntar, ver outros projetos, outras linguagens, sabe? Conversar com outras pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre acho legal, assim, de recomendar, cara. Mergulha, assim, aproveita cada oportunidade que tem, sabe? You've got mail. Cara, olhando pro passado, assim, eu lembro que quando eu fiz técnica eletrônica, até quando a gente tava falando de assembler ali, né? Comecei com microcontroladores e era com assembler. E eu não sou tão velho quanto tu, tá, Mineto? Sacanagem. Mas, cara, eu tive um professor que era esse professor de microcontrolador, Amaral, e, porra, o bicho me colocou pra gostar de linguagem de programação e nesse estilo procedural, hard-coded total. E eu lembro que eu fui incentivado a fazer um programa de um tecladinho que fazia um buzzer tocar, assim, foi muito louco. E aí, tipo, tu teve alguém, assim, na tua carreira ou no meio do teu desenvolvimento acadêmico, assim, que falou, não, porra, esse bicho aqui te influenciou a ponto de tu mudar, pensar como seguir a tua carreira ou teus lados de estudo, etc. Cara, acho que teve o meu primeiro chefe, que foi meu chefe por muitos anos, assim, quase que o tempo inteiro na faculdade, ali, enquanto eu trabalhei lá. Ele é um exemplo de líder que eu tento até hoje ser, assim, sabe? Dei muita sorte da primeira pessoa que foi meu líder ser um cara cabeça, um cara inteligente, que me ajudou muito, dava muito conselho, assim. Era meio que um paizão da galera, assim. E eu aprendi muito com ele, assim. Então, teve bastante influência, assim. Quando eu virei líder lá pra frente, depois a gente pode comentar sobre isso, quando eu resolvi fazer um pouquinho a mudança de programação para gestão, sabe, muitas coisas que eu aprendi com ele, eu replicava sabe, então, acho que ajudou bastante. E teve vários professores assim, na faculdade que eram bem, como é que eu vou dizer, não eram carrascos assim, mas eram pessoas que forçavam a barra, assim, sabe, tá? Tipo, você saía se sentindo um lixo da aula, assim, não porque o cara te tratava mal, eram duas, eu lembro de 2, 3 caras, assim, que eram ótimos professores, mas você se sentia, cara, eu preciso estudar pra caramba, assim. Levantavam muito a barra da turma. Lembro que da minha turma entrou 50 alunos, você formou 5, sabe? Então, realmente era uma peneira pesada, assim, sabe? Então, isso me ajudou muito, assim, a aprender como como estudar, como, sabe, praticar as coisas, fazer muita prova de conceito, muita coisa que hoje eu uso até hoje, assim. Então, eu acho que esses primeiros anos da minha carreira influenciaram muita coisa que eu tenho até hoje, assim, que eu trago até hoje. E tu chegou a empreender também, né? Teve a Code Rocker, que chegou até uma galerinha trabalhando ali. Isso foi em qual momento da tua carreira? Assim, eu lembro que tu trabalhava numa startup aqui de Joinville que cresceu pra caramba. Acho que tu morava em Chapecó e veio pra cá ou já morava em Joinville? Isso, eu morava em Chapecó e eu tava 9 anos na universidade, eu já era a pessoa que tava no topo da carreira ali, não tinha mais como subir. E, pô, eu tava com 20 e poucos anos e eu tava completamente, parei de aprender, eu preciso ir para outro lugar. E aí fiz alguns processos seletivos, eu passei para Globo.com e passei para uma startup aí de Joinville. Eu amarelei, não tive coragem de me mudar para o Rio. Essa foi um fator. E outro, eu queria ir para Joinville porque para o Rio eu ia ser programador e para Joinville eu ia ter a oportunidade de criar um time, sabe? Eu ia ser o líder técnico pela primeira vez. Eu queria essa experiência, assim. Então eu passei 2 anos, isso foi de 2008 a 2010, nem tinha ainda tudo que a gente sabe de startup hoje em dia, sabe? Todo esse Lean Startup, esse conhecimento. A empresa era meio que um spin-off de uma empresa grande de Joinville, e com a cabeça de empresa grande, então a empresa não deu certo, quebrou em 2 anos. Foi bem na época que começou a surgir Facebook, essas coisas, né? Isso, era uma rede social. Então, eu aprendi muito como não ter uma empresa nesse período. Dá para escrever um livro nessa época. E aí, depois desses 2 anos, o time meio que se dispersou, eu e uma pessoa do time, o André, a gente, estava começando o iOS surgir, então eu sabia muito de PHP, eu sabia bastante de PHP, ele sabia bastante de Objective-C. Começamos a criar a empresa nós dois, e aí virou a Code Rocker. Até hoje existe aí em Joinville, agora ela está distribuída, não está mais em lugar só, né, por causa do trabalho remoto, que era uma empresa de serviços. A gente começou fazendo aplicativo e site, sistema web, e aí a gente cresceu para Android, para consultoria. Eu fiquei 8 anos nessa empresa, e foi uma escola também, cara. Aprendi muito
como liderar pessoas, porque aí eu fazia um pouco de tudo. Eu programava, era líder técnico, vendia projeto, sabe? Fazia marketing. Então, eu aprendi bastante nesse processo aí de ter uma empresa. E nesse meio tempo, a gente montou uma startup dentro da Code Rocker, que foi a Code Squad, que era uma EdTech. Nem tinha esse nome chique de EdTech na época. E aí foi outra coisa bacana que aconteceu, foi que a gente entrou, na verdade, no programa de Startup SC, que é o programa do Sebrae, aqui em Santa Catarina, que é fantástico, assim. Tem aulas sobre startup, desde a ideia, pitch, investimento. E aí foi nessa loucura aí que eu acabei conhecendo uma pessoa que virou meu sócio depois, que aí é o próximo passo da minha jornada. Nesse meio do caminho eu fui lembrando de algumas outras coisas que eu sempre te vi ligado na parte de comunidades e tal também, né? Falando um pouco profissional, mas também porque eu sempre te encontrei em eventos ou ajudando comunidades, que eu falei na época do PHP, né? PHP-SC, fora a comunidade, que outros recursos tu tinha para poder melhorar os teus conhecimentos, ou que outras ferramentas tu usava em questão de livros, curso online, ou o que tu achou aí de utilidade, até mesmo talvez nesses eventos, etc., para poder crescer aí na tua carreira? Eu acho que se eu precisar escolher uma coisa que eu fiz certo na minha carreira foi me envolver com comunidade de software, sabe? Porque foi assim que eu lá em Chapecó submeti para uma palestra para a primeira edição da PHP Conference em São Paulo. Lá eu conheci algumas pessoas que depois que eu conheço até hoje, são meus amigos até hoje, e a gente montou o PHP-SC, que foi o primeiro grupo de usuários de PHP de Santa Catarina, eu e mais 3 pessoas, e aí a gente montou um evento, e nesse evento me chamaram para morar em Joinville, sabe? E aí eu comecei a aprender bastante e nunca mais parei. Sempre, depois que eu migrei para Go, eu montei o Floripa, ajudei a montar o Floripa Gophers, que é o grupo aqui de Florianópolis. Sou co-organizador da GopherCon, já organizei eventos junto com o Gabriel, sempre participei dos eventos. Acho que esse foi o maior aprendizado assim, que eu tive para conhecer pessoas, para ser conhecido, para aprender bastante de conhecer as pessoas e depois lá perguntar. Acho que essa foi o melhor investimento que eu fiz, assim, e eu recomendo sempre participar, ou organizar, ou palestrar, se possível. Fora isso, cara, eu gosto muito de ler. Eu não sou muito fã de vídeo. Eu gosto de assistir alguns vídeos mais conceituais, coisas mais alto nível, assim, mas eu prefiro ler, sabe? Prefiro ler porque eu faço com o meu tempo, copio e colo, testo, sabe? Comento, faço resumo do que eu aprendi. Eu não sei se é porque eu sou velho, mas eu não gosto de vídeo, cara. Eu gosto de bastante podcast, mas eu confesso que eu uso mais podcast para distração do que para aprendizado. Eu sou old school, assim, eu gosto muito de ler. Eu leio bastante livro, sempre estou lendo um livro técnico e um de um romance, alguma coisa, uma ficção científica, assim. E post, eu tenho leio bastante post, eu sigo bastante gente no Twitter e no Hacker News, essas coisas. Tem algumas pessoas que eu curto, assim, que eu, tipo Kent Beck, e algumas pessoas assim que eu sigo, John Carnac, caras que sabe que provavelmente vão fazer alguma coisa boa em algum momento. Então eu sigo essa galera para ver o que eles estão escrevendo. É mais ou menos isso, assim. Eu estou sempre lendo coisas novas. Eu tenho sempre uma fila de uns 3, 4 posts para ler na sequência. Eu acho que, tipo, quem vê você super bem sucedido e tal, com certeza você também teve perrengue ou coisa que deu errado na tua carreira, né? Não sei se tem alguma coisa que tu quer contar de algo que, sei lá, fui trabalhar com COBOL, foi a maior furada da minha vida. Sei lá. Eu brinco que eu não me arrependo de muita coisa, porque tudo que eu fiz de certo e de errado me trouxe até aqui, né? De aprendizado. Eu acho que uma das coisas que eu queria ter feito melhor, assim, foi a época que, dentro da Code Rocker, a gente montou... Lembra que eu falei que a gente montou a Code Squad? A gente vendeu a Code Squad, a gente montou uma outra, que era a Plan Rocker, que era uma ferramenta que lia várias ferramentas, lia Gira, lia GitHub Projects, lia Trello, e gerava estatísticas, era bem bacana. Isso era um produto que não tinha no mercado ainda. Só anos depois começou a ter concorrentes e eu fui completamente incompetente como CEO. Foi a minha primeira experiência assim, como CEO. Eu não consegui angariar fundo, eu não consegui, sabe, vender o suficiente de projetos. Então, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de ter feito melhor, assim, cara, porque até hoje eu acredito que tinha um potencial muito grande do produto,
Só que talvez eu estava no lugar errado, talvez estava com as pessoas erradas, não por pessoas ruins, sabe? Mas pessoas que estavam com outros momentos de carreira, outros momentos de interesse. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito melhor, assim, sabe? De ter conversado com mais pessoas ou ter visto outros tipos de oportunidade. Mas eu aprendi bastante nesse processo. Uma pena que é uma coisinha que às vezes eu acordo de madrugada assim, como é que será que seria se tivesse feito dessa forma, sabe? E a gente, durante um tempo, a gente usou a ferramenta. Eu lembro que a gente assinou alguma coisa assim. E eu lembro que uma das coisas que eu achava mais legal, que era uma dificuldade que eu tinha, que era absurda, que era tentar prever o tempo de desenvolvimento de algumas coisas, sabe? E ele dava uma visão massa. Mas, cara, é verdade, tinha essa. E um detalhe, tá? Ela era muito bonita pra época. Tipo, ela era muito bonita. Ela tinha um visual que hoje... Fala assim, caralho, é o padrão visual, sabe? Eu lembro que era muito foda, porque na época a gente usava umas ferramentas que eram muito feias, né? E a gente tinha recém, acho que migrado de isso nem era tanto tempo assim, mas a minha empresa tinha migrado o resto dos repositórios de SVN pra Git. Então, tá. Mas, meu, eu tô no saudosismo aqui, perdão. Era um projeto muito bacana. Hoje tu tá na PicPay, ou foi professor? Professor tu sempre é, né? Não tem como deixar. Escritor, palestrante, etc e tal. Mas durante a tua vida, tu sempre teve projetos paralelos? Tu sempre tem alguma outra coisinha que tá dividindo o teu tempo de tecnologia, ou algum produto, ou alguma empresa que tá guardada na gaveta, assim? Cara, eu sempre brinco que eu sempre me defini como um programador. Não interessa o que eu estiver fazendo, eu tô fazendo como um programador. Tipo, eu era empresário, era um programador sendo empresário, sabe? Eu era um programador sendo professor, programador sendo o pai da minha filha, sabe? Então eu sempre tentei, assim, trazer, como é que eu vou quebrar esse problema em problemas menores? Como é que eu vou automatizar isso? Qual é a lógica disso aqui? Qual é o padrão que eu tô vendo acontecer? Então eu sempre me vi meio que dessa forma, e então eu nunca parei de programar, sabe? Eu sempre tive um ou outro projetinho, alguma coisa. Eu gosto bastante de escrever no meu blog, fez em setembro do ano passado, fez 20 anos do meu blog, eu escrevo todos os meses por 20 anos, caiu a ficha só quando eu fiz essa conta, então eu uso isso muito de, eu quero aprender Rust, então eu vou lá e me coloco um desafio e fico, vou fazer um script, vou fazer uma aplicação e vou escrever o que eu tô aprendendo, sabe? Eu acho que dessa forma eu consigo, acho que você explicar para alguém é uma forma muito legal de você aprender, né? Então eu sempre tive essa ideia, assim, eu nunca parei, assim, sabe, de mexer com código, assim, mesmo quando eu passei 2 anos sendo full gestor, eu me sentia bem frustrado no trabalho às vezes, final de semana ou de noite, eu ia lá, fazia um projetinho, fazia uma aplicaçãozinha, escrevia sobre aquilo, montava uma palestra. Então, eu nunca não tenho assim um grande projeto paralelo que eu venho seguindo, mas eu tenho vários pequenos, no meu GitHub, dá para ver que tem vários repositórios ali que são POCs. A prova de conceito do Dapper é uma ferramenta nova que eu estou vendo. Prova de conceito do Kubernetes Operators, sabe? Então, e eu vou fazendo essas coisas, são assuntos. Agora eu fiz uma série de posts sobre WebAssembly. Passei semanas estudando WebAssembly. Eu nem sei se eu vou usar esse negócio, mas eu me diverti pra caramba, sabe? É meio que um exercício mental ali pra fazer, sabe? E agora eu tenho mais uma listinha de coisas ali que eu tô vendo sobre resiliência. Então, eu tenho uma listinha de ferramentas ali que eu quero testar sobre resiliência em Go, sabe? Redundância, coisas assim. São assuntos que me interessam e que eu quero dar uma brincada com isso. E isso de escrever, tu já escreveu livro também, né? Artigo, dar palestra. Tu recomenda que outras pessoas que trabalham com desenvolvimento também façam isso? É uma coisa que agrega na tua carreira? Acho que tu já deixou bem claro isso, né? Que te ajudou bastante, mas... Sim, eu acho que tem 2 soft skills, acho que dá para resumir em um, né? Que é um soft skill que é mega importante, que é a comunicação, né? Então, ainda mais hoje em trabalho remoto, então você escrever bem é uma diferença gigante, assim. Então, o fato de eu sempre ter gostado de escrever faz com que fique mais fácil eu me comunicar. Ficou mais fácil às vezes que eu fui fazer processo seletivo para trabalhar em algum lugar, e o cara vê, Mineto escreve, então eu sei que ele escreve bem, eu consigo ver o texto dele. E mesma coisa com palestrar, assim, porque você está apresentando para alguém, então você teve que pegar um conhecimento, destilar aquilo em 1 hora, meia hora às vezes, e explicar para alguém. Então, isso ajuda você no teu dia a dia, você explicar um conceito para um colega, explicar para um gestor, para alguém de uma outra área. Então, acho que escrever e apresentar palestras são 2 exercícios assim que dão muito retorno na carreira de desenvolvedor. A gente pensa que programação é só sentar e codar. Cara, isso é 80% do trabalho. O resto, que é a parte mais difícil,
é você comunicar com outros colegas, você escrever um pull request. Aqui a gente faz muito escrita de design doc ou RFC, né? Pô, eu vou fazer... Tipo, hoje eu comecei a escrever um documento sobre uma prova de conceito. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o contexto? Qual que é o esperado? Quais são as métricas? Então, eu tenho que escrever isso para mostrar para os meus colegas, para daí, pô, vendi a ideia, vamos implementar isso. Então, eu acho que recomendo tentar, assim, nem que seja escrever para você mesmo ou apresentar para um colega. Acho que é um exercício que retorna muito para a tua carreira. Massa. Aqui na empresa a gente está tentando criar pelo menos um momento semanal para que cada um possa explicar algo que aprendeu na última semana, mas sempre assim com um máximo de 5, 10 minutos, sabe? Para poder tanto ajudar na comunicação, mas também para dar aquele tesão de tu mostrar algo novo que tu fez, sabe? Independentemente se é do trabalho ou não, sabe? Fora programação e cervejas artesanais, o que mais que tu curte fazer da vida? Cara, eu gosto bastante de jogar videogame. Até esses dias eu falei pra minha esposa, você não fica chateada de ter um marido com 45 anos que tá aqui jogando videogame? Tava jogando Helldivers e apanhando de uns moleques de 15 anos. Sabe? Então eu gosto bastante de jogar videogame, eu gosto bastante de música. Eu tô sempre ouvindo música, sabe? O tempo inteiro. Então são duas coisas que eu gosto bastante. Comecei a correr, comecei a cuidar mais da minha saúde nos últimos 2 anos. Comecei a fazer academia, comecei a correr, então meio que virou um costume, um hábito. Acho que eu gosto bastante de ler também, como eu comentei. Não só leitura técnica, mas eu gosto sempre de ler. Agora estou lendo um livro do Neil Gaiman. Pô, o cara é completamente viajão, sabe? Ficção, fantasia. Então, sai um pouco da área de técnica, assim. Eu queria tocar um instrumento, mas é que eu gosto demais de música para estragar música, então nunca fui atrás de aprender, porque eu sei que eu não vou conseguir tocar o que eu gostaria, vou me frustrar. Mas acho que é mais isso, assim, passar bastante tempo com a minha família, com a minha esposa e filha. Então é as coisas que eu curto fazer. Pensando no mercado de trabalho, agora voltando de novo para esse assunto, como é que tu vê o mercado hoje, para quem tá começando, assim, tá muito diferente de quando você começou? Tá, cara, eu tava até comentando ontem, hoje de manhã, na verdade, vendo aquele lançamento do GitHub, o GitHub Workspace, acho que poxa, tá difícil ser para júnior hoje em dia, né, porque tem muita coisa sendo gerada automática, muita coisa... eu digo não só difícil de ser substituído por um IA, mas é difícil porque você não tem bagagem, sabe? Ou você vai usar um Workspace, um Copilot, ele vai te gerar um monte de código, então é difícil você saber se aquilo tá sólido, se dá para usar aquilo, sabe? Então é diferente da época que eu comecei, porque tinha escassez de conteúdo. Tinha 2 livros de PHP, sabe? Tinha muito pouco, e a tradução era horrível, sabe? Então tinha muito pouco conteúdo. Hoje você se afoga de tanto conteúdo que tem, sabe? Então eu acho que hoje a dificuldade maior é você achar curadoria do que estudar e principalmente achar curadoria, separar o joio do trigo, sabe? Tem muito influencer falando besteira, tem muita coisa tipo superficial, então eu acho que hoje é mais difícil você começar na programação do que era quando eu comecei, porque hoje você tem muita opção. Sabe? Você tem muita coisa, então eu acho que esse é um momento de você procurar mentores, procurar pessoas que você conhece, pessoas, nem que seja para, vai por esse caminho, estuda isso, se aprofunda naquilo. Eu gosto de falar que nossa área não é obrigatório fazer uma ciência da computação, uma graduação qualquer, mas se você puder fazer, faça, porque vai te ajudar muito nisso, assim, de você ter um guia para onde começar, você ter pessoas que vão te ajudar a escolher caminhos, que você vai ter um pouco do senso crítico, um pouco do pensamento científico, sabe? De, não pega só uma fonte, pega 2, 3 para refutar. Então, eu acho que fazer uma graduação hoje em dia continua sendo um diferencial bem grande por causa disso, sim. De novo, não quer dizer que, por exemplo, o meu sócio na Code Rocker era um cara que não desistiu da faculdade, mas é um dos melhores programadores que eu conheço, porque ele, autodidata, foi correr atrás. Então, eu acho que, de novo, não precisa fazer faculdade, mas se puder, faça, porque vai te ajudar nesses primeiros passos, assim, que hoje em dia é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? É difícil se escolher, é muito hype, muita maluquice, sabe? Até eu inserir uma parada aqui na conversa, que tu falou sobre a barreira do júnior, né? E aqui eu fazendo uma análise, comparando a minha evolução e a evolução que eu vejo de vários colegas meus, de que eu comecei na era web.
Então, assim, eu fiz pouquíssimas coisas para desktop, mas só para zoar mesmo, assim, nunca transformei isso em produto. Mas eu já abri a empresa em 2008 e sempre foi web. E eu lembro que do jeito que eu comecei a programar e do jeito que eu comecei a fazer as soluções, era meio que o jeito que a gente ia fazendo o processo inteiro. Então, a gente fazia as coisas ou em PHP, eu já fui para um Python e Django, mas a gente tinha as coisas que eram processadas no servidor, entregues para o navegador, essa sensação do back-end e front-end separados, elas não existiam ainda dessa forma, né? E o que eu vejo, e aí até eu queria jogar isso pra gente pensar, cara, hoje o Júnior, ele consegue fazer coisas fantásticas e publicar na Vercel, mas ele não consegue resolver um baita de um problema, por exemplo, de carga ou de concorrência, né? Ele não sabe o que é o banco de dados, muitas vezes, o que é uma entidade. Como que a gente consegue trazer esses caras para uma realidade? É deixar eles começando, fazendo as aplicações lá em React, achando que eles estão dominando o mundo, porque eles fazem as coisas aparecerem em tela, e depois eles descobrem que tem todo um universo por baixo que não sabem como fazer, né? Esse caminho das pedras hoje tá complicado mesmo, ou é porque a gente tá velho mesmo e parecia mais fácil antes e hoje só é fácil porque a gente passou por tudo? Então, eu acho que um problema é que quando a galera não pega fundamento. Eu vou dar um exemplo completamente esdrúxulo aqui, mas imagine uma pessoa que é engenheira civil vai começar a construir as paredes sem ter a fundação bem feita. Cara, primeiro vento forte que der, o primeiro, sei lá, passou um caminhão, derrubou o negócio. É a mesma coisa que essa galera tá fazendo, começando só pela casca, pela interface, sabe, sem ter o fundamento, sem entender o que é um banco de dados, o que é o protocolo HTTP que você está usando para conectar, quais são, sabe, coisas que são base de qualquer coisa que você for fazer. Se você não tiver isso bem sólido, primeiro a sobrecarga que der, cai tudo, sabe? Porque você não pensou, você foi no hype, fez um microserviço, comunicar com o outro, usando sei lá o quê, usando o GraphQL quando não precisava, sabe? Usando um banco sem pensar na estrutura das entidades, das tabelas. Microserviços. Então, eu acho que é muito querer pular etapa, sabe? Então, acho que a gente aprendeu na marra, passo a passo, porque as coisas foram crescendo ao nosso redor. Agora, as coisas estão prontas e as pessoas pegam as caixinhas e montam sem saber o que tem por baixo, o que tem por dentro. Tem muita ansiedade, né, pra chegar logo no final. A gente também tinha, eu também era mega ansioso, só que, cara, eu conseguia fazer as coisas, é porque, de novo, como o Alexandre falou, é outro momento, né? Na época a gente tinha que aprender o back, o front, entender todo o ciclo de refresh, quando vai, volta, sabe, protocolo e resposta. Aplicações estáticas, lembra? Nossa, aplicações estáticas separadas por URLs que mudavam conforme ia navegando, eles davam um reload na página. Você tinha sessões e a sessão gravava num banco e você tinha, sabe, hoje tudo é mais, ao mesmo tempo que é fácil de você começar, é difícil você crescer, sabe? Então, tanto na carreira quanto um software. É fácil um software ir para produção, mas é difícil ele ficar lá, sabe? Então, primeiro sobrecarga que der, ele desmorona inteiro. Então, eu acho que tentar não pular etapas, sabe? Por mais que seja tentador e montar as coisas, mas ver o que tem por dentro, sabe? Sei que parece papo de velho, mas eu acho que porque no meu tempo era melhor. Cara, meu tempo era horrível, cara. Eu sou um velho zero saudosista. Eu acho que hoje tudo é melhor, é mais fácil, só que você precisa ter o esforço maior de correr atrás do que precisa, sabe? You've got mail. E para encerrar, então, já estamos dando tempo aqui, mas a gente quer saber do futuro também, né? A gente falou bastante do teu passado. Tu tem algum plano de carreira, de vida aí para os próximos anos, para deixar um recado aí pra galera? Porra, difícil essa, hein? Eu queria me aposentar aos 30, já passei pros 40, agora já desisti, tô pensando nos 50. Então eu queria me aposentar o quanto antes. Não, cara, eu acho que por mais que a gente tem bastante... Nos últimos anos eu vi vários hypes, sabe? Hype da machine learning, hype do data science, big data, agora o hype do IA, sabe? Mas por todos os hypes que tiveram, o back-end sempre foi ali, sabe? Por mais que você precisar ter novas camadas e novas coisas, você vai precisar ter uma estrutura forte para armazenar os dados, para processar os dados, para ter segurança. Então eu gosto muito dessa área e é onde eu quero provavelmente continuar nos próximos anos, me aprofundando mais nessa área de infraestrutura, Kubernetes, ou pode ser que isso mude, mas o conceito ali de ficar mais
abaixo do hype, sabe? Abaixo ali não interessa o que está lá em cima, eu quero construir soluções e ferramentas sólidas, e tem muita coisa legal surgindo nessa área, tem muita startup bacana usando conceitos novos como eBPF, sabe? Toda a parte de Kubernetes Operators, então tem um pouco de uso de machine learning nessa área de IA, nessa área de infraestrutura, tem toda a área de FinOps, que, acabou o dinheiro das startups, todo mundo está precisando, todo o dinheiro que se jogava na Amazon você precisa pegar de volta, então entender, calcular custo, então tem toda uma área legal surgindo nessa área de back-end, de infraestrutura e back-end, que eu curto bastante, então a nuvem inteira é em Go, a estrutura, então eu acho que estou com uma linguagem legal, estou dando uma olhada em Rust para ficar por perto dessas coisas mais hardcore ali, e é uma área que eu curto e acho que eu devo continuar por esse caminho, assim, pelo menos da área de... eu estou olhando, por exemplo, WebAssembly, mas WebAssembly com a visão de, como é que eu consigo rodar WebAssembly serverless dentro do meu infraestrutura, sabe? Então eu acho que tem bastante coisa legal para estudar e é onde eu devo estar continuando olhando nos próximos anos. E COBOL não quer mais saber, né? Cara, COBOL tá pagando bem pra caramba, né, cara? Então, quem sabe? Nunca diga nunca, né? Tu falou de FinOps, né? Hoje de manhã eu descobri que a Amazon tem uma API de precificação. Eu não sabia disso. A Amazon expõe um serviço para te ajudar a precificar os teus serviços. Cara, chegamos a gente vai ter um engenheiro de FinOps daqui a pouco dentro das empresas. Aqui no PicPay a gente tem um time de FinOps que Caracas. é responsável por isso, hein? Por olhar as ferramentas, olhar o uso, trazer ferramentas para os devs, vou lançar um novo microserviço aqui, qual o custo dele, como é que tá, sabe? Então é toda uma coisa que é realmente nova, tem 2-3 anos, agora deu esse boom por causa do dinheiro escasso das startups, mas é uma área nova que está surgindo, assim, sabe? Uma área quente que vai cada vez mais, e aí se tem gente que tem experiência em muita tecnologia, muita programação, gente que tem experiência em mercado, em venda, em negócios, até contabilidade. Então, tem várias áreas legais surgindo nessa área de infraestrutura e back-end, sabe? Cara, é isso então. Obrigado, Minito. Foi bom demais conhecer um pouco da tua história. E a gente se esbarra por aí, né? Mas nos vemos na CodeCon. É isso aí. O Escovando Bits é o podcast da CodeCon. Confira nosso site, conheça também a CodeCon Summit, aí que o Mineto comentou. Nosso evento vai acontecer dia 6 e 7 de setembro em Joinville, Santa Catarina. Acesse o site www.codecon.dev/summit. Siga a CodeCon nas redes sociais, assine nosso podcast no seu agregador preferido. Este podcast teve a apresentação de Gabriel Nunes e Alexandre Klosserman, o roteiro escrito pelo pessoal da Atena Mídia, a edição e sonorização da BZT Áudio e o design da Priscila Batiste. Valeu e até mais! Este podcast foi editado pela BZT.